Muito bem, muito bem. Mais uma temporada de Uma Graça de Podcast. Hoje nós estamos aqui com o nosso ilustríssimo convidado, Dr. Feyzi Milani. Olha o nome do cara. Isso é nome de artista. Feyzi, primeiramente a gente gostaria de agradecer em nome aqui da equipe de Uma Graça de Podcast o seu aceite, que nós temos certeza que vai brilhantar muito essa temporada. Nós já estamos, como eu disse, na 6ª temporada, então nós já estamos caminhando para o 100º convidado. Já já a gente vai ter 100 convidados. Mas o que a gente gostaria nessa temporada, Feyzi, é que os amigos compartilhassem os vídeos, os episódios, que convidasse as pessoas a se inscreverem no canal. Convida amigo, parente, vizinho, todo mundo para se inscrever, porque nossa meta é de 1.000 inscritos e nós já estamos chegando perto dos 500. Então, nós gostaríamos que todos ajudassem nessa empreitada, né? Mas, então, eu falo isso todo início de episódio, porque tem muita gente nova que nunca ouviu, né? Que aqui nós não apresentamos o convidado. O convidado é que se apresenta. Então, porque ele conhece ele mais do que qualquer pessoa, né? E ele não vai falar nada de ruim dele, ele só vai falar aquelas coisas boas. Então, a gente deixa ele à vontade, né? Não? Meu querido Feyzi Milani, muito obrigado. E quem é o doutor Feyzi Milani? Obrigado, Padinha. É um prazer estar aqui com você, participando desse trabalho bonito que você tem feito. Então, doutor veio bem depois, né? Eu sou Feyzi Milani, nascido em Porto Alegre. Meus pais são iranianos, ambos são iranianos. Meu pai, Razi Milani, é de origem do norte da Pérsia, uma família que em gerações anteriores era de origem islâmica, né? E minha mãe, Giti Milani, que nasceu em Teherã, na capital do Irã, uma família cuja origem é judia. Então, a minha história já começa através da união de duas pessoas de origens que no Irã em si seria muito raro ter um casamento entre pessoas de duas origens religiosas, étnicas tão diferentes, porque também essa região do norte da Pérsia, Tabriz, é aquela região que, digamos, as pessoas ridicularizam, tem preconceitos, né? Tem estereótipos. Então, meu pai era dessa região de Tabriz, minha mãe de Teherã. Se conheceram de forma bem inusitada durante o Congresso Mundial Bahá'í, o primeiro Congresso Mundial Bahá'í, em Londres, no ano de 1963. Então foram apresentados e começaram a conversar, e daí a poucos dias estavam noivando e 2 semanas depois estavam se casando aqui no Brasil, em plena Convenção Nacional Bahá'í, né, no Rio de Janeiro. Mas meu pai já estava no Brasil desde 1956. Ele veio já formado como dentista, mas o diploma não era aceito aqui, então precisou praticamente estudar tudo de novo, ou seja, para poder revalidar o diploma, mas já tinha então se estabelecido como cirurgião dentista em Porto Alegre. Então, se casaram, foram estabelecer em Porto Alegre, onde eu nasci. Quando eu tinha 5 anos de idade, a família se mudou para Vitória, do Espírito Santo. Era uma meta abrir o estado do Espírito Santo, ou seja, não havia nenhum Bahá'í residindo no estado, e a meta era ter pioneiros para estabelecer novas comunidades Bahá'ís. Minha tia Tuba, meu tio Maani e os filhos já tinham chegado alguns meses antes, no final de 68, e a minha família chegou no início de 69. Então, esse foi quando o Estado do Espírito Santo foi aberto à fé. Morei em Vitória até os 19 anos,
Eu já tinha iniciado então o curso de medicina lá na Universidade Federal do Espírito Santo, mas tinha esse anseio de servir como pioneiro. Sentia que a comunidade lá estava bem desenvolvida, muitos jovens, muitas atividades, muitas famílias, então pedi transferência para 3 outras universidades federais, a de Alagoas, a do Rio Grande do Norte e a do Pará. E a única que me concedeu vaga foi a de Alagoas. Então, aos 19 anos, eu me mudei para Maceió para continuar os estudos e servir como pioneiro. Isso você tinha Então, 19 anos, fez? sim, sim, E aí, como é 19 que anos. foi? E como é que foi assim os seus pais? Porque eles são pioneiros, barrais muito dedicados à fé. É claro que deve ter ficado muito felizes, mas mãe é mãe em qualquer lugar, né? E aí, como é que ficou o coração da dona Guite? Bom, isso ela só foi dizer depois, né? Anos depois, né? Que chorou, que sentia, enfim, muita saudade, né? Na verdade, graças a Deus, meus pais sempre apoiaram, encorajaram todas as iniciativas de servir a fé, né? Isso é uma coisa forte, quer dizer, desde pequeno também eu acompanhava eles, acompanhava minha tia Tuba nas visitas às comunidades, nas atividades de ensino. Então, esse é um privilégio, uma bênção poder crescer enxergando o serviço à fé como uma parte inerente da nossa vida, né? Porque quando a gente fala serviço à fé, está falando, na verdade, de servir a Deus e de servir a humanidade, né? Isso. Já Mas eu, que. mas eu perguntei isso porque como é que ficou o coração da dona Guite? Porque coração de mãe só muda de nome e de endereço, né? É, Mas é tudo muito parecido, porque eu passei por uma experiência, porque como nós estamos aqui batendo papo, você vai contando um pouco, porque se eu deixar, você vai falar o podcast inteiro contando quem é o fez. E aí você só já para vai. responder a primeira. Exato, você já está falando do seu período de pioneirismo, que é maravilhoso. Isso é uma história maravilhosa que você vai nos contar. Mas quando eu saí de Belo Horizonte para Salvador, também como naquela época a gente ia como pioneiro, mas primeiro fazia uma espécie de estágio como instrutor, né? Que tinha atividade de ensino lá. E eu lembro que naquela época não existia internet, computador, telefone, telefone era caríssimo, né? Então a gente Sim. ligava uma vez por mês. E as minhas irmãs, que são 2, cada vez que eu ligava para falar com a mamãe, elas falavam: Padinha, pelo amor de Deus, volta, porque mamãe não passa na porta do seu quarto de frente, ela passa de costa, ela não entra no seu quarto, ela está adoecendo. E aí Nossa. eu falava com ela, eu falei: aí, mãe, como é que a senhora está? Meu filho, maravilhosa, como é que você está? Eu falei: eu estou feliz. Ela falou: então é isso que importa, aqui mamãe também está muito feliz com esse seu serviço. Mentira, coitada, ela estava sofrendo. Então, mas é Quer isso mesmo. dizer, era verdade, mas não era toda a verdade. Tinha um lado que estava feliz, tinha um lado que estava sofrendo, eram as duas coisas ao mesmo tempo, né? Exatamente, exatamente. Então, por isso que eu perguntei como é que ficou o coração da dona Guide. Mas com o tempo ela foi, como tudo acontece na vida, ela foi acostumando. E quando eu ia a Belo Horizonte, Sérgio Couto falava que todos os caminhos levavam a Belo Horizonte. Gabriel, Hum. Carlos, nós de Belo Horizonte, Jefferson, a gente ia fazer alguma coisa em Brasília, mas o caminho era Belo Horizonte, Brasília. A gente ia fazer um curso de rádio em Vitória. Era Salvador, Belo Horizonte, Vitória. Todos os caminhos levavam. E aí aliviava o coração da mãe, né? Mas continua aí. Aí você levantou de pioneiro com a bênção dos pais para Maceió. Sim. Então, morei 5 anos em Maceió. Esse foi o período também que eu casei, nasceu meu primeiro filho, Naim. Me formei em 88, Em e aí Maceió mesmo então, fez? hein? Em Maceió mesmo? Sim, sim. Me formei lá, mas logo em seguida eu saí, passei alguns meses em Goiânia, tinha um projeto lá que era o projeto, não, uma grande atividade que foi o segundo seminário
Nacional da Paz na Era Nuclear, promovido pela comunidade Bahá'í, com a inauguração daquele lindo monumento à paz projetado por Ciron Franco, que fica lá no Bosque dos Buritis, em Goiânia, e junto, né, ao Seminário Nacional teria o primeiro encontro nacional de médicos pela paz. Então eu fui ajudar na organização desses vários eventos, que eram dois, um seminário, um encontro nacional, inauguração do monumento, era muita atividade ao mesmo tempo. Fui apoiar esse trabalho da comunidade de Goiânia, e depois disso é que eu vim para Salvador. Então, no início de 89, vim para Salvador e estou aqui desde então, com exceção de um período de 2 anos e 3 meses que eu fui trabalhar em Brasília, no Ministério da Saúde. Então, não sei se nessa apresentação é para falar do lado profissional também, que eu Não, enfatizei mais. não, fica à vontade, mas uma coisa que você lembrou desse simpósio pela paz na era nuclear, em Goiânia, houve uma coincidência, né? Você lembra? Sim, sim, extraordinária, né? O primeiro seminário da paz na era nuclear foi em Goiânia em 1986. E a coordenadora Vênus Sarrihi, um jornalista entrevistou ela e questionou, disse, mas como assim paz na era nuclear? Nós estamos em Goiânia, no Brasil, você acha que tem alguma ameaça, né, nuclear? Pode acontecer alguma coisa aqui? E ela falou que, olha, a paz precisa ser no mundo inteiro, o risco é para toda a humanidade, então não existe, né, vamos dizer, um lugar que esteja fora disso. Um ano depois, em 87, ocorre aquele acidente radioativo, né, em que o lixo atômico, né, foi abandonado, uma clínica que fechou, as pessoas encontraram, se contaminaram, várias morreram, né? É, Outras tantas ficaram com as consequências. Então, assim, foi um negócio chocante como que... então, o segundo seminário já teve um respaldo, uma abertura da opinião pública muito maior, porque ficou evidente que essa era nuclear é para todo mundo, né? exatamente. E aí, naquela mensagem que o mundo inteiro celebrou o Ano Internacional da Paz, o Brasil foi até honrado com uma menção de portadora da mensagem da paz, Mensageiro da paz, mensageiro da sim, paz. No Brasil todo fizemos atividades, né? E num dos trechos da mensagem da Casa de Justiça dizia que paz é mais do que ausência de guerra. Então, isso perfeito. realmente foi uma coisa muito. Bom, em Juiz de Fora, nessa época que a gente estava lá, foi assim: fizemos também simpósios, fizemos uma semana pela paz, uma coisa Hum, extraordinária. Mas, de vez em quando, eu dou uns pitaquinhos que eu lembro das histórias também. é bom, claro. Mas, por favor, continue. Aí, depois de lá, você. Salvador. Salvador, né? Aqui eu comecei trabalhando um breve período como pediatra. Logo depois tomei conhecimento dessa nova especialidade que é a ebiatria, a medicina do adolescente. Na época não havia nenhuma residência médica em ebiatria, mas a Organização Pan-Americana de Saúde, junto com a USP, a UERJ, estavam organizando o primeiro curso para formar, né, profissionais que iriam capacitar outros profissionais e implantar serviços de saúde adolescente. Eu me candidatei, fiquei extremamente feliz de ter sido selecionado, fiz essa capacitação, voltei para Salvador e comecei então esse trabalho numa unidade de saúde em Lauro de Freitas, aqui vizinho a Salvador. Foi a primeiro serviço de saúde em nível municipal do estado da Bahia a ter um ambulatório específico para adolescentes, né? Enfim, fui trabalhando. Anos depois, no ano 2000, eu fui aprovado para o doutorado em saúde pública na Universidade Federal da Bahia, no Instituto de Saúde Coletiva. Então, foram 4 anos muito puxados, porque ao mesmo tempo que eu fazia o doutorado, eu continuava trabalhando. Mas meu objetivo em fazer o doutorado era realizar um antigo sonho de ser professor universitário.
Então, em 2006, comecei a ensinar na universidade, enfim, trabalhei em algumas instituições, né? E há alguns anos eu comecei uma transição, né, digamos assim, indo mais ainda para o campo da psicologia, da psicoterapia, fiz uma série de formações e capacitações, então hoje, na verdade, eu não estou mais na parte de clínica médica, hoje eu trabalho como psicoterapeuta e como professor. Muito bem, muito bem. Mas essas atividades, quando você estava, vamos voltar um pouquinho lá em Maceió, quando você chegou em Maceió, como é que era? Porque naquela época, eu lembro bem, isso década de, você estava dizendo, começo da década de 80, né? Maceió? Maceió fui em 83, sim, Isso, então. isso, Começo dos anos 80, final dos anos 70, que é aquele período ali, as metas de pioneirismo no Brasil eram desafiadoras, mas eram a maioria eram capitais. Precisava de verdade. pioneiro em Salvador. Salvador tinha pioneiro, mas sempre é uma cidade grande. Mas Maceió, Aracaju, Fortaleza tinha a família Rabani, mas, enfim, era uma possibilidade de pioneirismo grande. Hoje a gente sabe que nós podemos ser pioneiros até na rua que a gente mora. Eu digo Isso. até no supermercado a gente pode ser pioneiro. Aí outro dia o cara falou, mas como no supermercado? Eu falei, bom, você está comprando lá 1 quilo de feijão. Tem uma pessoa do seu lado que vai comprar feijão também. Você olha para a cara dela e fala, essa aí nunca ouviu falar em Barraulá. Eu vou falar para ela. E se fala para ela, ela fala, não, de fato, eu nunca ouvi falar em Fé Bahá'í. Então, naquele momento, a gente está sendo pioneiro para ela. Essas são as oportunidades que ainda restam. Eu posso Sim. ser pioneiro no quarteirão da minha casa, porque eu olho aqui na vizinhança, só tem a minha família no quarteirão que é Bahá'í, pelo menos que tenta. E o Uhum. restante não são. Então eu posso ser pioneiro no quarteirão. Mas naquela época que você saiu de Vitória para Maceió, Maceió era uma área que necessitava de pioneiros que se estabelecesse, que não é como hoje, existe até o pioneiro de curta duração, que o sujeito sai da sua terra, vai, fica 1, 2 anos e depois volta. Naquela época Sim. era naquela época a gente lia textos do Guardião dizendo: morra no posto, mas não volte. Então o negócio era feio, né? Quer dizer, era um desprendimento, você vai e já era. E eu lembro que nós, quando chegamos em Salvador, a gente chorava de saudade da família, porque eu acho que você chorou também. Foi só a dona Guite, não. Foi só a dona Guite que chorou, não. Então a gente chorava de saudade e tal, mas ficava com aquilo na cabeça. Aí um dia nós perguntamos para Sérgio, Sérgio, esse texto que o Guardião fala, morra no poço, mas não volte, o que você entende disso? Que a gente nunca mais vai voltar? Aí ele falava assim, o campo do pioneirismo, aquele jeito dele falar, né, do tico-tico, o campo do pioneirismo é como uma ponte. Na medida que você atravessa, você vai queimando o que ficou para trás. Quando você chega do outro lado do rio, não existe mais ponte. A gente queria morrer. A gente queria morrer nessa hora. A gente esperava uma palavra de consolo. Falava, não, você pode voltar, pode ficar algum tempo lá. Tá? Nada, era uma ponte que, na medida que você anda, queima o que está atrás. E do outro lado não tem mais volta. Então, realmente, era um período assim de muito sacrifício. Né? E como é que foi, então, esse jovem de 19 para 20 anos? É. Não, tinha a comunidade Bahá'í em Maceió, tinha Bahá'ís firmes, né? Mas a Massud família, Jalali já. isso, a família de Alali tinha sido pioneira lá, mas tinham se mudado, eu acho que já tinham ido para Aracaju. Então, a comunidade precisava de reforço, precisava de apoio, né, de encorajamento. Uma coisa interessante que aconteceu é que dois jovens, né, de uma mesma comunidade ou de comunidades vizinhas, no caso Vitória e Jardim Colorado, decidiram ao mesmo tempo ir como pioneiros para a mesma meta, mas sem um saber do outro. Que Foi incrível. eu e Marcos Espinacé. Então, praticamente a gente soube que íamos ser pioneiros, né, juntos e ao mesmo tempo em Maceió quando chegamos lá.
né? Ficamos hospedados na casa da família de João Cardoso e Lenilta e os filhos, né? Até conseguimos encontrar um kitnetzinho, enfim, onde a gente dividia as coisas. E ele também foi cursar a universidade. Então, ambos éramos estudantes universitários. E a comunidade, então, recebeu esse impulso, né? Esse ânimo, né? De ter novos barrais, de ter Os jovens jovens, né? enfim, muita coisa que foi feita naquela época é bem aquele espírito, eu fiz porque não sabia que era impossível, né? Não é eu, é nós. Sim. Fizemos porque não sabíamos que era impossível, né? Mas então, como que uma comunidade pequena, né, enfim, então um jovem universitário chega para o reitor e diz: nós queremos fazer a primeira conferência alagoana da paz, né? E o reitor dá o aval, libera o auditório da reitoria, confirma sua presença, aí consegue a orquestra sinfônica para tocar e faz cartazes, espalha pela cidade inteira, que foi também parte dessas atividades do Ano Internacional da Paz, em 1986. Então, hoje, quando eu paro e penso, eu digo, realmente a gente fez porque não sabia que era impossível. E, obviamente, porque estávamos a serviço de Deus, né? Tem os textos sagrados, né? Falam que quando a gente se levanta para servir, a gente não deve olhar nem para as nossas capacidades, nem para as nossas incapacidades, porque se eu olho para as minhas capacidades e digo, sim, eu estou preparado, eu dou conta disso, eu faço, eu vou ir lá e resolvo, é meu ego que está falando. E aí você está Mas por conta própria. exatamente. Mas quando a gente foca nas incapacidades, eu sou fraco, eu não tenho experiência, eu não vou saber, também é o ego que está falando. Então, tanto de um jeito quanto do outro, o caminho é deixar o ego de fora e entender nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Orar, suplicar, pedir guia, pedir inspiração e tomar ação, porque sem a ação humana, né, o mundo espiritual não tem o instrumento para poder realizar os bons propósitos, né? Então, muita coisa bacana foi feita nessa época. Acabou em 84, 1984, a Assembleia Nacional recebeu, né, a notícia de que a mão da causa de Deus, Amatul Baharu Yehanum, viria ao Brasil em 85, comemorando os 10 anos, né, da Expedição Luz Verde, lá no Rio Amazonas, e que ela visitaria também uma comunidade indígena do Nordeste. Então, nessa época, nosso querido Vitor Comar, junto com Antônio Sena, estava como instrutor viajante pelas comunidades indígenas do Nordeste, e a Assembleia Nacional, então, nomeou um Comitê Nacional de Assuntos Indígenas, do qual eu tive o privilégio de fazer parte, e, digamos assim, a primeira grande tarefa desse comitê era justamente preparar as comunidades indígenas e organizar essa conferência que ocorreu no início de 1985, lá na tribo Fumiô, que fica em Águas Belas, Pernambuco, né? Então, foi um privilégio muito grande. E aí, quando eu olho para trás, de novo eu pergunto, como é que foi que a gente fez isso? Porque, assim, o único membro do comitê que tinha um telefone em casa era João Cardoso. Eu não tinha telefone, celular não existia, né? Como foi que a gente se comunicava e conseguia e resolvia as coisas? É É inacreditável. inacreditável. Mas olha, uma coisa que você falou aí, e eu sempre lembro disso, conversando uma vez com um amigo sobre essa questão de olhar para trás e ver o que a gente, como instrumento nas mãos de Deus, nós podemos realizar, né? São coisas realmente inacreditáveis. Mas quando a gente olha, eu sempre comparo como se a gente tivesse feito num carro, andando numa estrada de vistas maravilhosas.
montanhas, lagos, coisas, pastos, lindo. Mas a gente não presta muita atenção porque a gente está dirigindo. Então a gente está Hum, concentrado na estrada, mas de rabo de olho a gente olhando alguma coisinha. Mas chega uma hora que a gente cansa, tem que dar uma paradinha, e aí, quando dá a parada, olha para trás, para a parte da estrada, da paisagem que a gente não prestou muita atenção, e aí a gente pode, porque está parado, prestar atenção e ver a beleza que é. Eu acho que sim. essa é a vida de um pioneiro. Ele não presta muita atenção quando está no fogo, quando está na luta, quando está no trabalho, porque é um prazer. Mas depois que passa, ele olha para trás, ele foi um privilegiado de ter sido escolhido por Deus para poder realizar aquela tarefa. Então, eu acho que aqueles amigos que estão nos ouvindo e que estão ouvindo essas histórias, que tem muito mais que eu sei, que você vai compartilhar conosco, pode pensar e não perder essa oportunidade. Porque essa época que você está lá, em 1980 e tal, essa época estava tudo aberto, era meta de pioneirismo para tudo quanto é lado. Lembro que em Belo Horizonte foi feito por Sérgio um levantamento, que a gente chamava, né? Levantamento de pioneiro. Fazia um curso de final de semana e depois, no domingo à tarde, ele descrevia as metas que a Assembleia Nacional, com os conselheiros, tinham elaborado para o Brasil e perguntava quem gostaria de cumprir essas metas. Num desses levantamentos, levantaram 36 em Belo Horizonte. Dona Uau. Fátima queria morrer, porque aí ela achou que a comunidade ia acabar, né? Mas aí todo mundo, ela sabia que não é assim, que quanto mais sai, mais é como uma fonte, né? Que mina e Isso. não para de sair água pura. Então, essa é a questão, de não perder essas oportunidades enquanto você está E contando aí, essas histórias. se me permite, é Claro, porque eu não tive tempo de procurar, mas tem um texto sagrado que eu queria ter, enfim, vou parafrasear, mas que diz assim que todos os momentos da vida que foram despendidos em algo que não seja na comemoração de Deus, no serviço a Deus, é como se fossem noites tenebrosas. É mais ou menos isso. sim. E quando a gente vai chegando, enfim, uma certa idade, uma certa maturidade, né? Olha um pouco para trás, é a mais pura e absoluta verdade. Os momentos mais felizes, mais preciosos, aqueles que a gente carrega com maior carinho e saudade no coração, são esses momentos que a gente dedicou, né, a Deus, ao serviço, a, ao ensino, ao pioneirismo. O resto tudo são essas coisas da vida material que a gente tem que lidar com elas também, mas nunca deveriam ser, né, nossa prioridade, nosso foco, nossa, enfim, não deve ser onde a gente amarra o jegue da gente, né? A gente tem que pensar em algo maior. Verdade. Mas tem um texto também que eu não. Literalmente, do Barra falando: como é que seria o outro mundo? O que nós vamos conversar no outro mundo? Aí o mestre responde: aquilo que nós passamos no caminho de Deus. Então, Opa. você já pensou, quem não fez muita coisa vai ficar mudo, vai ficar mudo. Então, realmente, a oportunidade é agora, né? Eu conversando uns anos atrás com um amigo, ele tomou conhecimento da Fé Bahá'í de uma maneira muito interessante, mas agora não vem ao caso. E a gente conversando, ele falando: puxa vida, mas que interessante, você morou em Salvador, Recife, não sei o quê, e nós fomos contando algumas coisas. Ele falou: nossa, mas que maravilha, que período foi esse? Aí eu falei mais ou menos o período de tanto a tanto. Ele falou: nossa, mas então foi sua juventude toda. Aí eu olhei para ele e falei: não é que maravilha? Eu tenho juventude, né? Quer dizer, eu tive esse privilégio. Ele me olhou com uma cara de, sabe, de não entendeu nada, porque qualquer situação a gente nessa hora estaria pegando uma praia, suco e leitura, né? E aí você Hum. estava no campo do ensino, mas enfim. Mas é isso mesmo, realmente a gente tem que aproveitar essas oportunidades e eu tenho certeza que você o fez muito bem e
Continua aí, nós estamos em Maceió. Ixi, tem muita água para rolar. Bom, Não, mas você contou, que você pega aquele episódio da universidade que realmente você e talvez com o Marcos também, né, organizaram esses seminários, simpósio, seja o nome que for, na universidade, e foi um sucesso estrondoso, né? sim, sim, foi um grande evento, né? A comunidade toda se mobilizou para levar o documento, a promessa da paz mundial, né? Essa mensagem da Casa Universal de Justiça dirigida aos povos do mundo. Então, a gente conseguiu levar o governador, enfim, inúmeras autoridades, lideranças, a mídia, realmente no Brasil inteiro, né? No mundo inteiro, esse esforço descomunal foi realizado, porque é a Casa Universal de Justiça se dirigindo aos povos do mundo, né? Eu acho que foi a primeira vez numa mensagem dessa natureza e tão claramente colocando os requisitos para se alcançar a paz mundial, né? E afirmando categoricamente que a paz não é só possível, ela é inevitável, mas que caberia à humanidade escolher se a gente chegaria à paz através de um ato de vontade coletiva ou através de horrores inimagináveis. Então, essa escolha continua, né, diante da humanidade. A gente sabe que, infelizmente, a maioria das escolhas tem sido em direção aos horrores inimagináveis, né? Mas a gente mesmo que seja por esse caminho, é assegurado pela vontade de Deus que chegaremos à paz mundial, E se a né? gente fez isso, eu recomendo até que os amigos peguem essa mensagem. Olha, 1986. Daqui a pouquinho ela está fazendo quantos anos? 40, né? É, Mas se a gente pega, outro dia, eu compartilhando com um jornalista alguns trechos dela, ele perguntou se foi este ano ou no final do ano passado essa que foi mensagem. escrito. Eu falei, vai fazer 40 anos. É tão Isso. atual, é tão realmente absurdamente atual. Então, eu recomendo que os amigos que têm leiam, aqueles que não têm, pegam os que têm, tira Está na cópia. internet, é Fica fácil na localizar. internet, exatamente. Então, é importantíssimo a gente realmente rever essas questões. E uma coisa que você falou, passou, mas eu não queria perder essa oportunidade, de você, quando mencionou que a gente não deve olhar, parafraseando um texto sagrado, nem as nossas incapacidades, nem as nossas capacidades. Porque isso é um fato. Eu não esqueço de uma experiência dentro desse Ano Internacional da Paz, em Juiz de Fora. A Assembleia Local de Juiz de Fora reuniu, que também gostaria, porque era um comitê, chamava Comitê Regional de Ensino em Minas, organizou vários desses shows pela paz, em várias Hum, cidades. E Juiz de Fora foi contemplada para que a gente pudesse realizar um. E eu lembro que o total, eu nunca vou esquecer, porque o valor era muito redondo, né? O total de contribuições para o Fundo Bahá'í da comunidade naquele ano era em torno de 250, era cruzados, ou era cruzeiro novo, mas era um dinheirinho assim, 250 mensalmente. E nós fizemos um projeto. A Assembleia Local falou, vamos fazer o projeto, mas nós não vamos ter dinheiro na hora da consulta, né? Aí eu lembrei que o Guardião fala que a última coisa ao se planejar numa atividade de ensino é a parte financeira. Porque se começar pelo dinheiro, a gente já fica meio desanimado. E aí a Assembleia aceitou essa sugestão e nós não falamos em dinheiro. Só planejando. Show, onde? No teatro, o melhor teatro da cidade. E quem é que vem? Vem o pessoal de Brasília. Tinha um grupo de chilenos, argentinos. Planeta Paz. Não, não, era um outro grupo que morava em Ah, Belo um outro? Horizonte. Ah, tá. Junto com Haroldo Assunção, que Aham, Deus o tenha, que faleceu recentemente. Então, sim. Haroldo também vinha, o Carlos, que um Bahá'í que marido da Cláudia, enfim, tinham vários músicos. Vamos trazer esses músicos. Como? Trazer no ônibus, ou a gente aluga. Era um negócio de primeiro mundo. Total, terminou o planejamento, agora vamos ver quanto vai custar. O valor era 7.800.
Nossa Uau. contribuição era 250 cruzeiros ou cruzados. E era quase 8 E mil levaria 3 anos para arrecadar? para fazer o projeto. Aí todo mundo, não, então não tem condição, não tem condição. Falei, não, esse é um projeto que não é exclusivamente para a comunidade Bahá'í. A gente pode receber apoio de órgãos públicos. Vão na prefeitura. Pronto, pedimos audiência com o prefeito. Lá fomos nós apresentar o projeto para o prefeito. Pessoal que foi meio tremendo, né? Falei, gente, somos nós não, a gente está só o veículo, vamos lá. E levamos o projeto com toda dignidade ao prefeito. Quando nós abrimos a boca e falamos, Bahá'í, ele falou, vocês são Bahá'ís? Eu vi que o cara não conseguia falar, pronunciar direito o assessor dele, né? Com a audiência. Olha, eu fui adido cultural na ONU e eu conhecia vocês, conhecia a Fé Bahá'í, são princípios maravilhosos que não é para esse tempo, é para esse para o futuro. Mas o homem ficou 5 minutos falando da Fé Bahá'í. E aí eu falei assim, olha, vamos para a gente ganhar tempo, eu não quero ver o projeto. Chamou lá um assessor dele e falou, olha, o que eles precisarem, dá. Olha, deram Uau. até gasolina para alguém buscar. Tinha um barraio lá em Coronel Fabriciano, uma cidade entre Belo Horizonte e Juiz de Fora, buscar até gasolina. O teatro, que era o teatro chamado Funalfa, quem é de Juiz de Fora sabe, era o teatro principal, e a gente sempre convidava um grupo de música da cidade para prestigiar, e também eles levaram os familiares para ajudar na audiência, né? E era um grupo de samba. Eu lembro que eram amigos nossos da vizinhança. Eu lembro que eu perguntei o líder do grupo, falei, Orlando, o show é pela paz, então seria interessante que as letras das músicas fossem ligadas à paz. Então, tem samba assim que fala da paz? Ele falou assim, olha, eu posso te dar uma lista que são mais de 400 que eu tenho lá em casa. Título de música que refere-se à paz. Eu falei, então escolhe só uma meia dúzia aí e pronto. E foi um show espetacular. Mas o que eu estou lembrando tudo isso? É porque você falou dessa capacidade ou da incapacidade. A gente realmente não deve olhar. Não deve Sim. olhar. Se jogar nas mãos de Deus. Aquele escritor que eu sempre esqueço o nome dele e menciono o que ele falou, é espetacular. Ele fala que fé e coragem no caminho de Deus é aquele que dá um passo e deixe que depois Deus coloque o chão. Hum. Então é assim. Primeiro tem que dar o passo, depois vem o chão. É. Perfeito. Mas desculpa ter me Essa, alongado. não, mas enfim, o seu relato me remeteu a uma experiência lá em Vitória, né? Eu acho que foi em 1979, a comunidade Bahá'í de São Paulo fez uma semana Bahá'í. Então, tinha outdoors, né, nas ruas, um planeta, um só povo, por favor. Enfim, algumas atividades assim de proclamação. Então, a, a, alguns jovens barrais lá de Vitória, a gente ficou muito empolgado, muito deslumbrado com isso. Meu Deus, outdoor e tal. E aí, no iniciozinho de 1981, não me lembro o que foi o gatilho, mas a gente começou a consultar. Vamos fazer uma semana Bahá'í aqui em Vitória? Vamos. Como é que seria? Aí começamos a botar no papel, né? Quando seria? Planejamos de 21 a 28 de março. Quanto tempo faltava para 21 de março? Faltavam 3 semanas. 3 semanas antes do dia que deveria começar a Semana Bahá'í, esses jovens, eu fazia parte, levamos o projeto para a Assembleia Espiritual Local. E a Assembleia Espiritual Local realmente, num ato de muita coragem e confiança em Deus e encorajamento para esses jovens, que éramos 4 ou 5, né? Malucos. Aprovou. Eu não achava que fosse aprovar. Iam dizer para daqui a um ano, tudo bem, mas daqui a 3 semanas é impossível. E, de fato, quando eu olho, eu também acho, era impossível. Graças a Deus, a gente não sabia e confiou. Em 3 semanas, Padinha, a gente organizou uma atividade que tinha a Semana Bahá'í,
tinha atividade simultaneamente ocorrendo em 4 ou 5 exposições, em 4 ou 5 pontos diferentes da cidade, e que a cada 2, 3 dias mudava para outro lugar. Palestras em várias escolas, universidade, entrevistas em rádio, televisão, jornal, muitas coisas simultaneamente, numa intensidade realmente que a gente nunca tinha experimentado. E uma conquista extraordinária que foi a gente pedir uma audiência ao prefeito, Dr. Carlito Lindenberg. Ele era médico, prefeito de Vitória. E aí fomos um pequeno comitê e apresentamos a ele a proposta da Semana Bahá'í, e ele disse: bom, e o que vocês querem? Nós falamos: nós queremos que o senhor decrete a semana de 21 a 28 de março como Semana Bahá'í de Vitória. E ele disse: tá bom, traga o modelo do decreto, né? E, enfim, a gente escreveu, levou para a prefeitura, ele chamou a gente de volta, assinou um decreto municipal transformando essa semana como a Semana Bahá'í de Vitória. Então, foi realmente uma conquista, uma realização extraordinária. Muito bem. Aí teve um episódio, aí a gente ia colocar faixas em vários lugares da cidade. Sim, e você, obviamente, você já entendeu que essas 3 semanas coincidia com o período do jejum, né? Então, todos os preparativos foram durante o período de jejum. E eu nunca tive tanta energia na minha vida como naquele jejum, sabe? Assim, jejuando e correndo para lá e para cá, todos nós. Impressionante. Então, queríamos colocar, acho que eram 5, 6 faixas em diferentes lugares da cidade, e não entendíamos nada de lei, de autorização, de não sei o quê. Pedimos o carro emprestado de meu pai, e eu nem dirigia nessa época, né? Então, eu e mais 4 rapazes barrais botamos uma escada enorme em cima do carro, era uma variante, e saímos depois das 10 da noite, para não ter trânsito, etc. Daqui a pouco a polícia para a gente. Imagina, 5 jovens homens num carro, com uma escada de todo tamanho. Pensaram que a gente está botando para subir e assaltar a casa de alguém, né? Até a gente explicar que, que era a Semana Bahá'í, que a faixa, que não sei o quê. Foi dureza, viu? É um momento engraçado que a polícia chegou assim, a viatura fechou o carro e meio que uma abordagem mesmo, né? Esse nosso Uma Graça de podcast é uma graça por essa razão. Tem coisas muito engraçadas e tem coisas, como você está descrevendo, que também é uma graça de Deus de ter dado o privilégio para vocês realizar tarefas tão grandiosas, porque são tarefas grandiosas, que se Sim. qualquer um hoje for falar, tem que ter planejamento, igual você falou, vai verificar a lei, se pode, mas quem tem que colocar a faixa é a prefeitura, porque tem fio de alta tensão. Vocês nem pensavam em tomar um choque nem nada, né? E, então é isso mesmo. Agora, você mencionou o nome do prefeito de Vitória, se não me falha a memória, o nosso querido prefeito lá de Juiz de Fora, que concedeu tudo isso para o nosso Show pela Paz, Tarcísio Delgado. Eu não sei nem se ele está vivo, mas era um homem realmente à frente do seu tempo, né? Mas essa questão de autorização, de não conhecer lei, muitas vezes a gente realiza, nossa, o que você estava contando aí, eu lembrei de uma meia dúzia de coisas semelhantes. Só que o podcast é seu, mas de vez em quando a gente tem que dar uns pitacos, porque enquanto a gente está contando a nossa história, você lembra de outras aí, né? Mas o fato é que estava eu, Peyman, seu irmão, e Solídio, em Manaus. Ia ter um show lá também, um evento grandioso, e nós íamos colocar cartazes nos ônibus. E aí isso era muito comum na época, né? Mandava fazer cartaz e colava atrás do ônibus. E aí nós chegamos na garagem de uma das empresas, e o homem, a gente não sabia, era evangélico. E ele falou: não, de jeito nenhum, não pode. Falamos: não, nós temos autorização. Cadê a autorização? Quer dizer, a gente tinha autorização de
verbal, mas não tinha nenhum documento, né? Aí nós falamos, não, sou fulano que autorizou, então sou fulano, não manda nada aqui. Não pode, não pode, pronto. E aí pôs a gente para correr, nós fomos embora. Mas a gente não ficou satisfeito, nenhum dos três. Aí nós combinamos procurar saber qual é o horário que esse cara vai embora. E ele é substituído. E ele é substituído. E era de madrugada, que o cara saía tarde, 4 da manhã. E ele era rendido a partir das 5 da manhã. Pronto, nós combinamos, Solídio, Peyman e eu, no dia seguinte, de madrugada, ir para a garagem. Aí já era outro cara, que era o responsável lá, o supervisor. Aí nós falamos a mesma coisa, doutor Fulano, lá, o senhor Fulano autorizou. Ah, tá, então, por favor, pode entrar. Nós não temos durex, não, a gente tem tudo. A gente tinha durex, tinha tudo, é claro. Pronto, colamos. Quando o outro chegou, já estavam os ônibus todos colados de cartaz. Aí ele não podia tirar, porque aí era demais, né? Então, quer dizer, tem coisas assim também, que a gente vai realizar uma tarefa, tem obstáculo. E a gente tem que, às vezes, é como se fosse um teste, né? Deus coloca Sim. uma pedra e fala assim: ou você sobe nela e fica maior, ou você volta para trás, né? Por causa da pedra no caminho. Então é isso mesmo. Você lembrou de quantas aí agora? Você falou de obstáculo, né? Então, 1979, né? A mão da causa de Deus, senhor Enoque Lembrando que nesse Olinda. período você era quase uma criança, senão o pessoal vai achar que você já está 79 eu quase. tinha 15 anos. Isso. Enfim, senhor Enoque Olinga, a esposa e 3 filhos, né? Foram assassinados lá em Uganda no meio de uma revolução, enfim, política do país, instabilidade e tal. E isso foi um impacto tremendo, né, para os barrais no mundo inteiro e para todos, principalmente para aqueles que conheceram o senhor Olinga. Você conheceu, eu conheci, a comunidade de Vitória, ele visitou. Então, isso mexeu muito, muito no coração da gente. E novamente, um grupo de jovens, tendo Paulo Perim, né, que Deus o tenha, à frente, bolou a ideia de, nessa época, o Estado do Espírito Santo tinha, se não me falha a memória, eu não me lembro se era 45 ou não, 54 municípios. Era o estado com o menor número de municípios do Brasil. É E mesmo, aí é, que coisa. é um estado pequeno, né? Sim. Mas a divisão territorial, enfim. Então, a ideia foi abrir todos os municípios do estado para a fé. Seria o primeiro estado no Brasil a ter todos os municípios abertos. Naquela época a gente não tinha, né, o entendimento de que não basta abrir e ensinar a fé, ter ali 1, 2, 3 barrais, mas ter a condição de manter, de sustentar esse trabalho ao longo do tempo, né? Foi graças a tentativas assim que a comunidade Bahá'í internacionalmente aprendeu de que é melhor ir, digamos, em círculos concêntricos expandindo do que sair espalhando e depois não ter como dar apoio, acompanhamento. Mas então foi criado esse projeto em homenagem ao senhor Olinga, Projeto Enoque Olinga, cuja meta era abrir todos os municípios do estado. Então, vários barrais se levantaram, eram formadas duplas e cada dupla visitava alguns municípios. Então, eu e Marco Aurélio, depois eu posso contar a história de Marco Aurélio, que é uma história bem interessante, como ele conheceu e aceitou a fé. É muito É, eu, interessante eu, mesmo. eu não sei se isso foi em 1980 ou 81, mas ficou aí nesse período. Eu e Marco Aurélio fomos visitar 5 municípios do sul do Espírito Santo, Cachoeiro de Itapemirim e mais 4 ali próximos. Então a gente, Cachoeiro, digamos, era a nossa base, dali a gente pegava ônibus para voltava, ia e tal. Aí, de Cachoeiro, nós pegamos o ônibus para um município bem pequeno chamado Atílio Viváqua. Isso já era, vamos supor, umas 4 horas da tarde que a gente embarcou. Quando estávamos no ônibus, Marco virou para mim e disse: Será que lá tem hotel? Aí eu falei: Que pergunta absurda, Marco. Onde já se viu uma cidade que não tenha hotel, pousada, pensão, alguma coisa, né?
Pronto. Deus me educou esse dia. Porque a hora que o ônibus entrou na cidade, eu fui lá para o motorista e disse: por gentileza, onde tiver um hotel simples, uma pousada, uma pensão, o senhor avisa para a gente descer ali. Ele: não tem, não. Não, eu não estou falando assim, um hotel, não. Tem pensão, pousada. Não tem. Ai, ai, ai. Aí eu: como assim não tem? Não, não tem. Não tem nenhum lugar para hospedar. Não. Aí não acreditei, fui perguntar para as pessoas dentro do ônibus, né? E de fato não tinha. Aí eu falei: bom, que horas esse ônibus volta para Cachoeira? Ele falou: não, esse ônibus não tem mais ônibus saindo da cidade. Esse é o último ônibus que chega, dorme aqui e na manhã seguinte retoma a viagem. Ai, Aí eu já comecei a pensar, falei: bom, a gente pode pedir para dormir dentro do ônibus, né? Não, não tinha poltrona reclinável nem nada, né? Podíamos dormir dentro do ônibus. Pensei: podemos dormir na praça ou podemos ir na delegacia e pedir ao delegado para botar a gente numa cela para a gente dormir, né? Já pensei nessas três senhor delegado, alternativas. por favor, nos prenda, porque a gente quer. Aí, nisso, um jovem que estava no ônibus, que tinha até uma deficiência física numa perna, ele falou: não, espera aí que eu vou ajudar vocês. Então, graças a Deus, né, um anjo enviado por Deus, ele falou: vamos na casa do prefeito. Não, espera aí. Ele levou a gente primeiro na casa do padre, porque ele era de um grupo jovem católico, então ele era bem engajado. Falou: vou levar vocês na casa do padre. Aí a gente pensando: meu Deus, viemos ensinar a fé Bahá'í, vai botar a gente na casa do padre, né? Mas a cavalo dado não se olha os dentes. Então, chegamos lá, o padre já estava de pijama, abriu a Oh, meu porta assim, Deus. preocupado. Aí o rapaz: olha, eles dois estão vindo aqui com uma missão e não sei o quê. O senhor podia receber eles aqui à noite? Aí o padre falou: enfim, vá na casa do prefeito. A casa do prefeito tem estrutura melhor. Tá bom. Aí fomos na casa do prefeito. Aí o rapaz entrou lá, tal, voltou e disse: ele está com duas estudantes do projeto Rondon, duas universitárias do projeto Rondon. Disse que não tem lugar para você. Aí eu falei: bom, então vamos pensar na delegacia, mas vamos, porque o padre tinha dito: se não conseguir em outro lugar, pode ficar aqui. Então voltamos lá para a casa do padre, coitado, e ele nos recebeu, né? Arrumou lá um cantinho para a gente dormiu. Em, Na o- manhã, em outras épocas, a gente falaria que vocês dois eram dois cara de pau, né? pois, sim, fomos, óbvio, né? Claro. Aí, de manhã, né, quando Dormir na casa acordamos, do padre. hein? Dormir na casa do padre e nada de Dormimos farral lá lá. para o padre. De manhã, no café da manhã, ele virou e disse: então, vocês vieram aqui fazer o quê? Aí nós dissemos: nós somos membros da comunidade Bahá'í, nós estamos visitando aqui as cidades, compartilhando os ensinamentos. Ele falou: vocês têm documento comprovando que vocês são da comunidade Bahá'í? Eu disse: sim, temos, né? Nossa credencial tal. Então tá bom. Então vocês vão procurar o delegado, apresentar os documentos de vocês ao delegado para comprovar que realmente é isso que vocês vieram fazer aqui. Então, olha a importância da gente andar com documentos, né? Mas eu acho que uma coisa importante, fez de lembrar, para contextualizar essa situação toda, realmente incrível, era que os anos eram o quê? Os anos, final dos anos 70, começo dos anos 80, em Isso, plena ditadura militar. isso. Então, nós viajávamos para essas atividades de ensino com uma folha, um documento escrito lealdade ao governo. Sim, sim, Isso. Então, isso. aí, Porque é um princípio Bahá'í, né? E sim, nessa época, com toda a questão enfim, da desconfiança, do medo, né, político, etc., era muito sensível. Então, nós agradecemos ao padre, foram delegado? fomos até o delegado, nos apresentamos, ele disse que estava tudo bem. E aí, através do rapaz, né, que nos ajudou, conhecemos outros jovens, conversamos com eles.
É uma memória Muito muito legal. doce, né? E a Dessa situação. população dessa cidade? Qual era mais ou menos? Então, na época eu não sei, eu olhei hoje na Wikipedia, tem 12 mil habitantes. Hoje, 50, Hoje, 50 anos depois. não chega a ser tudo isso, mas É, é perto. muito tempo, 40 anos atrás, realmente devia ser menos, É né? claro. Devia ser menos. Olha, E não tinha pousada, não tinha hotel, não tinha pensão. nós chegamos assim, ó, eu e Gabriel, também ó, como você e Marcos, nós chegávamos às vezes em vilas no interior do Amazonas, na selva, e tinha locais que é claro que não tinha nada, né? A gente dormia na casa de amigos e de gente que a gente nem conhecia. Tem muitas histórias aí. Mas uma das cidades que nós chegamos tinha uma pensão, para nossa surpresa. E no Amazonas, no interior, a gente anda com tudo, mas não pode deixar de andar sem a rede. Hum, E aí cada um de nós tinha a sua rede, que é a cama, né? Aí nós chegamos nessa pensão, perguntamos o preço, porque seu pai, que era membro do Comitê Nacional de Ensino, falava uma coisa muito interessante conosco. Ó, oh, Padinha, quando vocês chegarem numa cidade, vocês procurem um hotel, uma pensão barata e digna. Eu falei, senhor Haas, o senhor escolhe ou digna e cara ou barata e perigosa, porque não existe barata e digna, né? Aí nós chegamos numa dessas aí, uma pensão, perguntamos o preço para o rapaz do quarto, tal, da noite, como é que era, diária. E aí, a primeira coisa que ele perguntou, vocês têm rede? Aí nós falamos, temos. Falamos, tudo bem. Aí continuou respondendo, nós alugamos, ficamos lá 2 dias, eu acho. Quando a gente abre a porta e entra no quarto, o quarto não tinha absolutamente nada. Só meia dúzia de armadores de rede. E quer dizer, então, se a gente não tivesse a rede, ia alugar um quarto numa pensão e dormir no chão. é, Mas fala do Marcos. O Marcos realmente teve de pioneiro no Amazonas muitos anos. também. Marco. O dele é Marco Marco Aurélio. Broto. Isso. Então, minha família, né, mudou para um prédio no centro de Vitória, em 1976, edifício Maria Tereza. E tinha uma galerinha de adolescentes na mesma faixa etária. Então a gente se encontrava no playground para jogar, para brincar. E Marco e a família dele, a família é cristã, né, batista, muito fervorosos, muito dedicados, muito sérios, né, na sua fé. E então, um dia a gente lá conversando no playground, alguma coisa ele perguntou assim, qual é a sua religião? Eu falei Bahá'í. Bahá'í, o que é isso? Eu falei fé Bahá'í, fundada por Bahá'u'lláh. Aí ele falou, não tem nada disso na Bíblia. Eu falei, tem sim. Aí ele falou, não tem não. Eu falei, tem. Se você quiser, eu te mostro. Então eu quero ver na minha Bíblia. Aí, pronto, ele foi pegar a Bíblia dele, eu subi, fui pegar a minha e viemos, sentamos e começamos. Começamos a conversar, né? Ele não era um líder de juventude, Ele era batista? líder da Juventude É, Batista em Vila Velha. isso. O irmão mais velho era pastor. Enfim, o avô dele foi o primeiro pastor que implantou uma igreja batista no estado do Espírito Santo. Então, uma família muito Quer dizer, distinta. de pioneirismo ele entendia, né? É verdade, já tinha na família, né? Então, essa conversa foi a primeira de dezenas ao longo de 2 anos, o que me levou eu e meu irmão Peyman, né? Porque éramos amigos, nós dois, ele, o irmão mais novo, Cláudio. Então, eu e Peyman tivemos que estudar realmente a Bíblia para poder dialogar e mostrar as profecias e tal. Então, foi um período muito interessante. A gente, no ensino médio, no terceiro ano do ensino médio, depois, e estudando a Bíblia e falando, enfim.
horas e horas e horas e horas. Marco começou a participar de algumas reuniões barrais, tinha, né, tinha curiosidade, tinha abertura, fazia muitas perguntas, né? Criamos realmente um vínculo de irmandade, de amizade muito grande. Então teve um momento que estava muito claro assim que já não tinha mais nenhuma dúvida, nenhuma barreira. Ele já tinha lido vários livros, a gente já tinha conversado muito, então a gente estava meio que esperando o momento dele, né, declarar sua fé. Mas aí também teve um momento que ele se retraiu, né? Meio que acho que quando ele se deu conta que já não tinha mais dúvida, já não tinha mais o que questionar, criticar, etc., ele se retraiu, né? Ficou mais quieto na dele e a gente respeitou isso. Até que um dia eu estava no nosso apartamento, tocou a campainha, era Marco. Aí ele falou: eu vim fazer uma pergunta. Falei: o que foi? Quando é que Bahá'u'lláh disse que virá o próximo manifestante de Deus? Aí eu falei: Bahá'u'lláh disse que não virá outro manifestante de Deus antes de 1000 anos. E não aguentei, eu larguei uma. Falei: por quê? Você está pensando em esperar pelo próximo para poder aceitar, para poder reconhecer? Ai, ai. Então, ele se declarou Bahá'í, foi motivo de grande emoção, grande felicidade para a gente. A, a mãe dele não recebeu bem essa notícia, ele precisou sair de casa por alguns dias, mas graças a Deus depois as coisas se tranquilizaram, né? E viram, né, que ele não se desviou do caminho de Deus, né? Ele estava, enfim, tão dedicado a Deus e quanto antes, né? E, como você disse, depois saiu como pioneiro para Manaus, depois foi para Fortaleza e hoje está nos Estados Unidos, né, como É, professor universitário. eu tive a oportunidade, o privilégio de ajudar, transferir ele. Ele fazia farmácia, não, ele fazia enfermagem. Enfermagem. E Isso. aí nós conseguimos transferir ele da Universidade de Vitória para a Universidade do Amazonas. Ele e o Ah, Hamid Nourani. Hamid ah, Nourani. Então foram os dois. Eu lembro que eu conversando com o reitor teve algum empecilho, alguma coisa lá no currículo deles que não tinha alguma coisa que não ia permitir direito. Eu virei para o reitor e falei: olha, o senhor vai aceitar dois dos melhores estudantes do mundo. Aí ele falou: do mundo? Eu falei: do mundo, porque são barrais. Ele falou: o que é isso? É uma cadeira que tem lá e não tem aqui? Eu falei: não, não é uma cadeira, é a salvação do mundo. E comecei a falar da fé para esse reitor. Ele aprovou, ele conseguiu lá mexer os pauzinhos, tanto o Hamid quanto Hamid era odontologia isso, e o Marco era enfermagem. E o isso. Marco tinha uma questão que o Marco e ele comia pouco, né, fez? Ele tinha pouco apetite. Era um menino cheio de, como diz no Amazonas, enfastiado. Qualquer É. coisinha ele já ficava sem querer, sem apetite. Eu lembro que ele tinha alergia a arroz. Ele passou um período com alergia a arroz. Ele não É podia comer. mesmo, agora que você falou, estou me lembrando disso. Então, aí nós, quando ele enchia muita paciência, a gente falava que ia mandar de pioneiro para a China. Um episódio que aconteceu semelhante com ele. Nós estávamos aqui no Soltanier e íamos para Campo Grande participar de uma escola de verão. Andréia, esposa do Jacó, um jovem chamado José Maria, do Rio Grande do Norte, e a menina de Jairo e Jude, Barrier. 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 Éramos os quatro. E aí, nós, no caminho, no ônibus e tal, teve acidente, teve um monte de coisa no caminho, mas parou numa churrascaria para o almoço. E tinha três preços, né? Um PF, um prato feito, tinha uma espécie de refeição, que vinha em pratos separados, e tinha rodízio. E a diferença entre o rodízio
e a refeição não era muito grande. E Barrier contou no caminho, dentro do ônibus, que era aniversário dela. Eu falei, então eu vou pagar o almoço de todo mundo, mas vai ser churrasco. E aí, olha, nós comemos, eu lembrava do Marco. Estou lembrando dessa história que eu lembrei do Marco. E a gente comeu muito, quer dizer, as meninas comeram mesmo, mas José Maria e eu comemos, e eu fui o último a sair da mesa. E aí o ônibus lá começou a buzinar. E aí José Maria veio correndo e falou, Padinha, vamos, termina aí, porque... Eu falei, não, Vai já... perder o ônibus. O ônibus vai embora. Eu falei, não, já terminei. Aí saí, falei com o motorista, moço, eu não tomei nem um cafezinho. Aí o motorista falou assim, então um cafezinho eu espero. Aí eu voltei correndo, entrei no restaurante outra vez para pedir um cafezinho. O garçom me parou na porta, falou, não, não, pode entrar mais não. O senhor já saiu, o senhor já saiu. Aí eu lembrei do Marco, porque o Marco foi numa inauguração, nós fomos numa inauguração de uma pizzaria Metro. Era vendida a metro. O Marcos comeu, depois o Jairo fez as contas de quantos metros de pizza o Marco comeu. Mas o Marco comeu tanta pizza naquela inauguração que o dono do restaurante, que era amigo do Jairo, falou, olha, espero que vocês tenham gostado e tudo mais, mas aquele rapaz ali não precisa trazer mais, não. Prejuízo. Ai, grande Marco. Marco trabalhou no Hotel Tropical e ensinava fé em inglês. Porque ele falava muito bem inglês e ele trabalhou como guia no Hotel Tropical de madrugada. E aí ele ensinava fé em inglês. Ele está nos Estados Unidos ainda, né, Fez? Sim. Trabalhando como professor Mas esse episódio foi muito interessante porque, olha, é um desafio, né? Um jovem que era profundo numa interpretação bíblica e vocês com tanta vontade de ensinar a fé que, na verdade, nessas horas a gente aprende mais do que ensina, né? Isso, a circunstância, né, levou a gente a estudar a Bíblia numa profundidade que a gente nunca tinha estudado, né? Então, para poder compreender, poder, né, encontrar as profecias e explicar. Então, aprendemos muito nessa época. E a família dele fez? Depois, assim, reconciliou? Porque quando ele chegou em Manaus, estava tudo bem, parecia. Sim, é isso. Eu falei que só alguns dias ele, né, ficou fora de casa, mas depois, enfim, acolheram ele de volta. Então, assim, eu acho que talvez ficou uma tristeza no coração, né, de que, né, saiu da igreja e tal, mas acho que ao longo do tempo vem essa percepção de que a pessoa né, tá no caminho de Deus, tá no caminho do bem, né? É verdade. Não se perdeu no mundo, não se afastou das leis divinas, dos princípios, né? Acho que no final isso é o que todo pai, toda mãe deseja, né? Exatamente. Eu lembro que minha família é de origem católica, mas não é aquela católica, aqueles católicos fervorosos, mas era muito temente. Minha mãe tinha um oratório lá no quarto dela, com vários santos, e a gente toda terça-feira, porque ela era devota de Santo Antônio, a gente fazia oração. Quando meu pai faleceu, eu tinha 10 anos, e toda noite a gente rezava meio terço, agradecendo a Deus, e a situação econômica em casa era bem grave, era arroz com feijão no máximo, e aí eu tinha 10 anos, a minha irmã do meio tinha 8 e a caçula 4. E a gente ia para a cama de mamãe e rezava toda noite. Teve um dia que eu falei, mãe, a gente toda noite reza, e eu perguntei um dia desse, a senhora falou que a gente reza agradecendo a Deus. Eu não estou gostando de comer só arroz com feijão, não. Na casa do fulano tem queijo, o outro tem carne, eles comem bife quase todo dia, e aqui é só arroz e feijão. A gente fica agradecendo, Deus vai achar que a gente está satisfeito. Eu não estou, não. Aí ela foi e falou, não, meu filho, a gente está agradecendo a Deus por mamãe ter saúde e poder trabalhar, porque essa situação vai passar. Não tem nada nessa vida que é permanente.
Aí, quando eu li a Palavras Ocultas, quando diz que as provas, exteriormente é fogo e vingança, interiormente é luz e misericórdia, aí a gente começa a compreender por que a gente passa certas coisas, né? E aí, quando eu me Verdade. tornei Bahá'í, aliás, eu nem era Bahá'í ainda, eu participava, durante uns 2 anos eu participei de tudo sem ser Bahá'í. Era os reunião de jovens e tal. E aí meu tio, irmão dela, falou: Geni, você está sabendo onde é que Padinha está se metendo nessa religião aí de um nome esquisito? Porque na época era a época dos Meninos de Deus, do Reverendo Hum, Moon, começo dos anos 70, né? E aí era muito lavagem cerebral. Aí mamãe falou com esse meu tio, falou: olha, eu já li alguma coisa sobre essa religião, eu vou ler mais, mas eu já li e eu digo uma coisa para você: deixa Padinha quieto, porque ele está, depois que ele começou a frequentar essa religião, ele está melhor filho do que ele era. hum, Então, é o que a gente sempre fala, quer dizer, sem a gente perceber, as pessoas estão de olho na gente. Não estão de olho é, no que a gente fala, mas no que a gente faz, né? com certeza. De uma maneira que a gente nem se dá conta, né? Exatamente. Aí o Marcos, com certeza, a família dele começou a perceber que a religião que ele tinha abraçado era coisa do bem, era coisa boa. Deus é um Sim, só e por aí vai, né? sim, sim. Olha, eu contei essa história para dar uma colher de chá para você lembrar, abrir, continuar deixando o baú aberto, né? Porque nesse período que. É, Sim, pode falar. digo. Não, vai, jogue aí uma provocação. Uma provocação é que, por exemplo, você é jovem, claro que você nasceu numa família Bahá'í, recebeu uma educação Bahá'í, toda a influência sua é realmente da melhor qualidade, né? Mas você convivia na escola, depois na universidade, com jovens que não eram Bahá'í, que usava droga, que usava álcool, que usava coisas que ia contra os seus princípios, aquilo que você aprendeu que não devia fazer. Como é que você lidava com essa situação? Eu via com tranquilidade, ou seja, uma coisa bonita da fé, uma, né, de tantas coisas bonitas da fé, é que a gente entende que as leis barrais são para quem acredita em Bahá'u'lláh. Nós não tentamos impor as leis barrais sobre as outras pessoas, nós não tentamos convencer alguém a parar de beber ou parar de usar drogas ou qualquer coisa porque um Bahá'í não faz isso, né? Então, minha convivência com os colegas da universidade era muito boa. Eu acho que eles me achavam maluco porque assim eu participava de tudo, dos passeios, piquenique, enfim, encontros, mas não bebia, né? E eles carregavam na bebida. Mas assim, então eu nunca disse para eles, ó, não bebam, mas deixava muito claro que, né, não é a minha. Teve uma vez que a gente fez, isso ainda na UFES, né? Um piquenique num domingo, né? Todo mundo pegamos um ônibus e fomos, né? E foi engraçado porque na ida eles estavam sóbrios, né? Mas eu, com a minha empolgação, então eu ficava puxando a bagunça, cantando alto, não sei o quê, para todo mundo cantar e não sei o quê. Enfim, então eu era o bagunceiro dentro do ônibus. Depois, à tarde, quando a gente estava voltando, todos eles já bem alcoolizados, eu era o "Psh, calma, senta quieto, não levanta, tira a cabeça da janela, para com a gritaria. Então, depois eu me dei conta de como os papéis se inverteram, né? Eu com alegria, sem bebida, estava na algazarra, na volta eles estavam, né, bem passados, né? Isso E aí. alguns anos atrás, um deles me contou uma passagem que aí eu ri muito, que ele disse que você convidou a gente para uma festa de aniversário. Então, mas a gente sabia que você não bebe. Então a gente pegou e levou já uma garrafa de uísque com a gente. Agora, que festa era essa? Eu convidei eles para o aniversário de Bahá'u'lláh, Nossa né? Senhora. Então, aí eu aprendi que a gente não levava o aniversário de Bahá'u'lláh, porque eles pensaram que era alguém chamado que ia estar lá, enfim.
Então, chegaram na sede Bahá'í 3 desses meus colegas, amigos, com a garrafa de uísque para a celebração do nascimento de Bahá'u'lláh. Então, eles perceberam O que que- não era bem o que eles tinham imaginado. Aí um deles estava de casaco, disse que pegou a garrafa, foi no jardim da sede, botou assim encostado numa árvore, né, escondida, e participaram da celebração. Mas isso só foram me contar anos depois, né? Morri de rir imaginando a situação, né? De eu ter falado, olha, tem o aniversário de Bahá'u'lláh, eles achando que era uma festa, levando bebida para dentro da sede de Bahá'í, mas felizmente tiveram bom senso de não É. fazer uso lá, né? Não, isso Deixar isso. é uma aprendizagem. A gente tem que realmente, a gente pensa que não, mas a gente tem que tomar cuidado da forma com que a gente convida, porque aqui, por exemplo, em Mojimirim, num dos aniversários gêmeos, né, fizemos uma festa muito grande, teve no Centro Cultural, é um auditório enorme, né? Aí convidamos as autoridades, prefeito, vereador, todo mundo. Um dos vereadores mandou um comunicado por escrito para a Assembleia Local, pedindo desculpa de não ter podido participar do aniversário dos Gêmeos. Mas espera, mas ele espera que tenha sido uma festa digna de um Gêmeos e tal. Então, realmente, a gente tem que tomar cuidado com tudo, né? Da forma com que Para convida. dar clareza, né, do que a gente está falando, né? Nós fomos, o Comitê Nacional de Ensino, alguns anos atrás, fomos para Brasília reunir com a Assembleia Nacional. Fomos de ônibus, né? E no caminho, numa das paradas, um cara procura, eu e o Marcos Fadel, pede se a gente tem mais um pouquinho do que a gente está usando aí e tal. Aí nós não entendemos muito. Falei, como assim do que nós estamos usando? Não, porque vocês estão numa alegria, pare de contar piada, sabe, as meninas era quem? Na Rida, entendeu? As meninas e tal, e estava nessa alegria toda, então o cara achou que a gente estava drogado, e que ele queria um pouco da droga que a gente estava usando, porque aí nós demos um folheto Bahá'í para ele, inclusive de oração. Falei, meu amigo, leia isso aqui com muita atenção, procure na sua cidade, porque ele era de Brasília, procura na sua vizinhança, na sua comunidade lá, porque essa é a droga que É a realmente está fonte. revolucionando a humanidade. Então é isso mesmo, a gente não. Mas tem que tomar cuidado com como a gente convida, né? Como a gente faz Sim, os convites. Mas, ó, fez, muita gente escreve também. Quer dizer, isso a gente fica muito feliz, por isso que a gente pede para que o pessoal se inscreva no canal, para que a gente atinja essa meta, porque 1.000 inscritos num canal, o YouTube começa a reconhecer que esse é um programa de qualidade e de interesse público. E aí essas histórias, essas falas todas que a gente tem conversado com tantos amigos, contando tantas experiências maravilhosas de transformação, porque o que a gente está fazendo, com toda a modéstia, é sendo um veículo para uma transformação social gigantesca, que a gente não tem noção, mas que a gente está dentro das nossas limitações e tentando realizar esse trabalho. Então, se isso é muito divulgado, eu fico muito orgulhoso e feliz, orgulhoso no bom sentido, embora não tenha mal, né? Mas é quando eu faço alguma pesquisa de alguma coisa. Outro dia eu estava vendo Teoria do Caos. Quando eu abro no YouTube, aí aparece um episódio de uma graça de podcast. Eu falei, que isso? Eu estou ah, querendo, porque já está começando a demonstrar que tem algum interesse. E a gente não paga, porque tem uns que têm aqueles movimentos de acelerar e tal. A gente não faz isso, não. Então, a gente pede para que os amigos se inscrevam exatamente para que isso seja valorizado, né? Como deveria. sim. Mas muitos amigos nos escrevem perguntando, porque às vezes um lá falou que às vezes eu fico assistindo e fico me coçando na poltrona. Como é que eu faço para sair de pioneiro? O que eu tenho que fazer? Tenho que participar de algum treinamento? Eu tenho que. Quer dizer, tem desejos, mas às vezes falta a orientação
falta o encaminhamento, né? O que você poderia, se fosse perguntado para você isso, o que eu Bem, tenho que fazer para sair de pioneiro? primeira coisa é entender, né, o que é ser pioneiro. Eu acho que ser pioneiro é colocar Deus como centro da nossa vida, serviço a Deus e à humanidade como prioridade, né? E estar disposto, né, a se colocar como um instrumento a serviço de Deus. Então, por isso que o pioneirismo, na verdade, né, Sérgio Couto, nosso querido, amado Sérgio Couto, sempre dizia, é um estado de espírito. E eu acho que isso é uma grande verdade, porque a gente vê pessoas que estão servindo como pioneiros há décadas, né, já estão, enfim, na terceira ou quarta idade, e ainda tem aquela paixão, aquele entusiasmo que não se esgota de poder compartilhar a mensagem de Deus com outras pessoas. E pode ter também alguém que, enfim, chegou como pioneiro há pouco tempo, mas já se deixou levar pela rotina, pelas preocupações, né, da vida material e se desconectou daquele ideal. Então, realmente é um estado de espírito que pode ser cultivado por qualquer um de nós, por qualquer Bahá'í. Então, você mesmo falou, eu sou, né, posso ser pioneiro no supermercado. Então é isso, se a gente está nesse estado de espírito, de que o maior bem que eu posso fazer a qualquer pessoa é compartilhar com ela a mensagem de Deus, a palavra de Deus, e realmente não tem bem maior que a gente possa fazer por alguém. Quando a gente tem essa consciência e traduz essa consciência em ações, isso é ser pioneiro. Então, cada um de nós pode ser pioneiro exatamente onde está, onde nasceu, onde viveu a vida inteira, estando nesse estado de espírito. Você também mencionou, né, que ao longo do tempo as formas de ser pioneiro foram mudando, porque isso é de acordo com as necessidades do mundo e da fé Bahá'í. Então, quando alguém deseja ser pioneiro, eu diria que o primeiro passo é procurar uma instituição Bahá'í e expressar esse seu desejo, né? Hoje em dia, o processo de construção de comunidade é o grande eixo, é a grande estratégia que está sendo trabalhada em pequenos territórios, né, em pequenas áreas, né, em vizinhanças. Então, o perfil hoje mais desejado, digamos assim, de pioneiro é alguém que já tenha uma experiência em uma vizinhança, em um centro de intensa atividade desse processo de construção de comunidade. Como é que você envolve as pessoas na educação espiritual de crianças, no empoderamento de pré-jovens, na vida devocional de reuniões de orações e familiares e coletivas, e no processo de capacitação que o Instituto Ruhi possibilita, tá? Então, esse seria hoje, digamos, o perfil ideal de um pioneiro. Então só essa pessoa que já tem essa experiência pode ser pioneira? Não, de forma nenhuma. Então, é claro que qualquer Bahá'í, por sua livre e espontânea vontade, pode se mudar e morar em outra cidade ou em outro bairro, em outro país, para, vamos dizer, tocar a sua vida e servir a fé. Mas o pioneirismo, vamos dizer, organizado pelas instituições, então a gente tem que procurar uma instituição da fé, uma instituição Bahá'í, consultar, colocar, né, nossa disposição, nossa disponibilidade, e existem também oportunidades de capacitação. Então, pode ser que eu realmente, na minha comunidade, ainda não tenha esse processo de construção de comunidade intenso, que eu tenha vivido aquilo para poder levar essa experiência, mas existem outros agrupamentos, outras comunidades que recebem amigos que querem servir como pioneiros para ganharem essa experiência. Então, é um campo aberto a todos, né?
e como você disse, não necessariamente hoje é mudar para outro estado, outra cidade, porque dentro de uma mesma cidade pode haver várias vizinhanças que estão sendo trabalhadas, ou eu posso ir morar numa vizinhança para iniciar um processo lá. Então, são muitas oportunidades e muitas formas, né? Mas a gente sempre o critério é se colocar nas mãos de Deus, porque assim, vamos supor que eu vá e diga, eu quero ser pioneiro no Havaí, então, né? Ou enfim, em Nova York, em Paris. Então, não é bem isso, né? Eu estou querendo, eu tenho toda a liberdade, posso ir morar em Paris, em Nova York ou no Havaí, onde eu quiser. Mas aquele que quer realmente servir como pioneiro, o espírito de desprendimento, de humildade, né? de confiar nas instituições e não é o que eu quero, é o que Deus necessita da gente, então isso vem em primeiro lugar. Tudo bem. É uma coisa que outro dia a gente falando sobre um desses amigos escreveu, eu tenho pouca experiência, né? E aí, conversando com ele, falei, bom, então você ensina aquilo que você sabe. Ah, mas se me Sim, pergunta uma coisa que eu não sei, falei, você fala que não sabe e vai procurar saber e depois responde para ele. Quer dizer, é algo meio simples, mas uma coisa, aliás, são muitas coisas que a gente pode fazer, mas eu acho que duas coisas são assim tão elementar e básica e difícil, que a primeira primeiro é exemplo. Eu dar exemplo. O que eu leio, eu tentar realmente colocar na minha vida, coisa que não é fácil. Que uma coisa é sim, falar, outra coisa é fazer, né? Às vezes a distância é enorme. E a outra coisa é o que hoje se faz no mundo inteiro, que antigamente a gente falava fazer ensino, hoje fala visita aos lares. Nossa comunidade aqui de Mojimirim é uma comunidade pequena, a cidade tem 100 mil habitantes, mas nós estamos numa, num ritmo de nos visitarmos. Então, eu sim. faço um plano. Tem 7 dias na semana, eu escolho 3 ou 4 e escolho alguma família, Bahá'í ou não, e ligo para elas. Hoje a facilidade de comunicação é enorme, combino uma visita, e não é uma visita de 200 horas, é uma visita de médico, é uma visita de 15 minutos, 20 minutos ali, compartilho uma oração, lê um texto, leva aquele texto, fala, eu li esse texto aqui, o que você entende desse texto? Conversa com aquele amigo que a gente chama de conversa significativa. Quer dizer, isso é uma coisa simples de se fazer, mas é muito poderoso o resultado que a gente obtém dessa ação. Então, se a É, comunidade toda começa a fazer isso, sim. não, eu ia comentar que é extraordinário esse esforço, né, que a comunidade Bahá'í está fazendo no mundo inteiro, porque isso era um hábito, né, em muitas culturas durante milênios, das pessoas se visitarem em suas casas. Você visitava alguém, aí você convidava esse alguém para te visitar, e era assim que se criava o tecido social. E esse tecido social é o que dá apoio e resiliência para a gente nos momentos difíceis da vida, que são inevitáveis, que todo mundo passa É. por crises, por doença, por desafios e às vezes até por tragédias, que a tragédia também faz parte da vida humana e a gente não consegue enfrentar esses momentos sozinho. Mas com a evolução do materialismo, com a concentração da população em grandes centros urbanos, enfim, uma série de fatores, o individualismo, o isolamento por causa das redes sociais, as pessoas foram perdendo esse hábito. Então, fica claro que numa cultura Bahá'í, isso vai ser retomado, isso está sendo retomado. E nós estamos retomando um bom hábito que existiu e que se perdeu, e que é fundamental. Então, eu estava lendo o livro, agora eu não estou lembrando o nome dele, mas foi escrito por um médico que foi General Surgeon dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos, que é o equivalente a ministro da Saúde, 2 vezes. Né?
e ele fez estudos mostrando o quanto que a solidão impacta a saúde dos norte-americanos. Então, na verdade, passou a ser considerado uma epidemia, a epidemia da solidão, do distanciamento social, da falta de convivência, com consequências desastrosas para a saúde física. Então, ele se baseia num estudo, uma revisão de estudos feitos no mundo inteiro, que concluem que a solidão é um fator de morte, né? Que a solidão é mais perigosa para a saúde, aumenta mais o risco de óbito do que fumar 15 cigarros por dia. Opa, vou voltar a fumar, então, porque eu não tenho isso. Não. Não, não. Então, imagine, 15 cigarros por dia, hoje todo mundo sabe o mal que isso faz e quanto que aumenta o risco de morte. Mas a solidão é pior do que os 15 cigarros por dia. Pois é. Então, como é que vai superar a solidão? Não é pelas redes sociais, a gente precisa se encontrar, a gente precisa ter contato pessoal. E a Casa Universal de Justiça, né, sabiamente, vem há anos, né, encorajando a comunidade, os barrais, a gente superar essa barreira, que são barreiras, são culturais. Ah, não quero incomodar, acho que a pessoa vai estar ocupada. Tudo são desculpas que a gente vai mentalmente criando, né? Ah, a pessoa vai pensar que eu quero alguma coisa, enfim, não sei qual é a lista aí de desculpas, né? Mas nem que seja na porta da casa, a gente conversar um pouquinho, saber como é que está a família, como é que está a saúde, dar um abraço, faz uma oração, como você falou, isso vai criando e fortalecendo essas conexões que são fundamentais para a saúde espiritual e para a saúde física. Então, Verdade. realmente é um empreendimento muito importante. Eu gosto muito de ficar assim, me preocupando com a origem das coisas, sabe? Quer dizer, de onde é que surge essa. Eu acho que vem da preguiça. Eu costumo falar que outro dia até conto isso muito, porque é uma coisa assim, bem interessante. Eu, numa família, que numa dessas visitas aos lares, nós conversamos, é a família Bahá'í também, aí eu falando sobre a importância da gente falar da fé, porque, sabe, é como se a gente tivesse um remédio, como se a gente fosse um médico, tem o remédio e o outro está doente. Eu sei que ele está doente, eu sei que eu tenho remédio, eu sei que o remédio é eficaz, mas eu falo, não vou dar, não. É meu o remédio. Então, isso é um egoísmo que não tem tamanho. Então, eu acho que a gente tem que compartilhar. E a única situação, pelo menos comigo, que eu não falo da fé para alguém que eu não conheço, a única, é quando eu estou com preguiça. Uhum. Olha, eu estou no supermercado, o exemplo do supermercado que eu sempre falo, estou lá vendo lá o feijão e vem uma dona do lado, eu olho para a cara dela e falo, essa aí nunca deve ter ouvido falar de Barral lá. Mas eu não vou falar não, que essa dona tem cara de que vai perguntar para caramba. Que isso é religião? De onde é que nasceu isso aí? Não estou afim, estou cansado. Preguiça. Estou com preguiça. Aí a amiga da família falou, Padinha, eu não consigo falar da fé em toda situação. Eu falei, em qualquer situação. Qualquer. Fala uma aí que eu te falo que dá para ensinar a fé. E aí ficamos naquela conversa e tal. Então, terminou. Dias depois, isso tem anos, dias depois, está nós três, Rafael, Raul e eu, cortando o cabelo. Raul é mais ou menos como você, tem pouca telha. Então, esse pouca telha quer dizer, esse barbeiro é aquele barbeiro moderno, que você corta o cabelo, mas você marca a hora e tal. Porque é até bom que você só vai naquela hora que você vai cortar, depois vai embora. Só que éramos três, então marcamos 3 horas, 3 momentos. E o Raul, que tem menos cabelo, foi o primeiro a cortar o cabelo. Está Rafael e eu sentados esperando. Aí entra um senhor, cumprimenta o barbeiro e fala: Ô Carlinhos, eu sei que não é minha hora agora e tal, mas eu estava passando aqui perto, até voltar em casa e vir aqui, eu vou ficar lá no Carlinhos, vou ler umas revistas. Revista de barbeiro é Playboy. Aí o cara vai lá e pega uma Playboy e vem mostrando para mim
a capa da revista com 3 meninas peladas. Aí falou, olha só, eu, mostrando para mim. Aí eu só respondi por ele, tem gente que não gosta. Aí ele já sentiu que esse é dos meus, né? Já sentou do meu lado. Aí o Rafael, sem vergonha do Rafael, me deu uma olhada, aquela olhada de filho para pai, e olhou para mim e Fuzilante. disse com os olhos, ensina, fala de Barral lá para esse aí. Corredista Playboy na capa das minhas meninas lá peladas. Aí eu fui e falei assim, o senhor sabe que eu fui gerente da Editora Abril em Juiz de Fora? Eu morei em Juiz de Fora. Ah, o senhor morou em Juiz de Fora? Ah, eu conheço lá, começamos a falar de Juiz de Fora. Aí falou, o senhor foi gerente da Editora Abril? Eu falei, fui. Nos anos 80 e também nos anos 90, essas meninas eram muitas pessoas famosas, eram artistas, eram atletas, e elas ganhavam uma fortuna para expor o seu corpo da forma com que está aí na capa. E aí, a família, às vezes era uma família assim, começamos a falar sobre isso, é uma questão moral. Mas era tanto dinheiro que às vezes dava para comprar um apartamento, comprar carro, ainda sobrar dinheiro. Era uma fortuna. Então é difícil para uma família, às vezes, que tem classe média, está passando dificuldade. E ele fala, mas isso é no Brasil, se fosse na Europa é outro papo. Lá a cabeça do pessoal é outra. Eu falei, mas é uma questão de ética, uma questão moral. Quando eu falei de ética e moral, aí já foi fácil falar da fé, falar dos princípios. Falei de Bahá'u'lláh, aí o homem conhecia Sossultani, conhecia um monte de gente aqui. Eu fui no carro, busquei folheto, busquei convite de Fireside, de reunião de amigos para o cara, e ficamos, enquanto o Rafael cortou o cabelo, nós ficamos falando de Bahá'u'lláh. Aí eu dei uma olhada para o Rafael e falei com o olho. Tomou distraído. Porque é possível, é possível, é possível. A gente só pede a Deus que coloque na boca da gente aquilo que aquela pessoa precisa de ouvir. Sim. E deixa que a coisa flui. Então, eu acho que e são atitudes, e me lembrei de uma prática que a gente tem aqui, nada excepcional, mas como quase ninguém faz, se torna uma coisa maravilhosa. Nós moramos aqui no quarteirão da nossa, onde nós moramos, que praticamente 95% são proprietários. Tem umas 2 ou 3 casas que é alugada. Mas quando nós mudamos para cá, tinha meia dúzia de casas. O resto era lote e casas em construção. Cada vizinho que mudava para cá, eu e Verônica íamos com um jarrinho de flores e folheto Bahá'í e nos apresentávamos. Às vezes, dependendo da situação, a gente não levava folheto Bahá'í no primeiro momento, mas nunca deixamos de levar flor. Eu lembro que uma vizinha, a última que mudou aqui do nosso lado esquerdo aqui, ela falou, nossa, nunca ouvi uma coisa dessa. Eu falei, agora você não pode falar que nunca ouviu. Se alguém falasse, eu mudei para uma casa que o casal de vizinho levou flores para mim. Você não pode falar mentira, que você recebeu. E nisso aí a gente quebra um gelo, a gente abre uma porta que não ia ser aberta, porque você falou aí da situação social que era antigamente. Eu nasci em Belo Horizonte, uma cidade, uma capital. Você também veio de Porto Alegre, Vitória, cidades grandes, capitais de estado. Mas naquela época que a gente era criança ou adolescente, as pessoas põem a cadeira no passeio e ficavam de noite conversando. Se hoje as pessoas colocassem cadeira do lado de fora, tinha menos assalto, tinha menos ladrão, porque é muita gente na rua. O cara ia ficar, como é que ele ia roubar? Como é que ele ia pular o muro? Está cheio de gente na rua, mas não tem ninguém na rua. Tem muro alto, cerca elétrica e câmera. Então, Sim. é uma situação bem diferente, mas que é possível a gente falar de Bahá'u'lláh como salvação. Não é que isso não é arrogância, que a gente acha que é o rei da cocada preta. Nós, de fato, somos pessoas de muita carência espiritual. Se a gente for olhar a nossa vida diária, o tempo que a gente gasta nos espiritualizando é muito menor do que a gente gasta comendo, dormindo, assistindo filme, lendo um livro que não tem nada a ver com coisas espirituais, e um tantinho, uma unhazinha
é um momento de oração, é um momento de. Talvez é por isso que o Bahá'u'lláh colocou oração como algo obrigatório, para que pelo menos uma Verdade. vez por dia a gente tome um pouquinho desse remédio, né? Mas você lembra de algumas histórias, alguma declaração, porque às vezes você passou também por alguma experiência, que pois essa declaração do Marco Broto foi maravilhosa, né? Mas você lembra Sim. de alguma outra situação, Então, de declaração, ou de alguém interessado que a pessoa nem. Porque tem casos que a pessoa não está nem aí e ela depois. O José Carlos Carreiro fazia música gozando sua tia, Dona Tuba. E depois ele se tornou Bahá'í, se tornou membro do corpo auxiliar, pioneiro. ah, é, eu me lembrei aqui, quando você falou da questão de segurança, né? Eu Aham, me lembrei de uma equipe, né? Quando eu ainda era estudante de medicina em Alagoas, e a comunidade Bahá'í já tinha, né, uma interação muito forte com os índios Quiriri, aqui no norte da Bahia, né? Mirandela, Banzaê. E então já havia sido. E tinha barrais, né? Entre os Quiriris, enfim. Então já havia sido detectado o anseio dessa comunidade de um projeto de desenvolvimento. Então, se foi organizada uma equipe multidisciplinar para visitar lá a aldeia, são várias aldeias, na verdade, passar lá, se não me engano, 2 semanas. E aí, assim, tinha eu como estudante de medicina, Miguel Cículo também era estudante, acho que tinha, talvez, Emélia Bacre, enfim, uma médica. Conseguimos um microscópio e uma técnica, uma Bahá'í, que era técnica de laboratório, para poder fazer uns exames básicos assim de laboratório. Então, engenheiro agrônomo, professor, é uma equipe multidisciplinar significativa. Fomos para lá para passar um período, como eu falei, mais ou menos 2 semanas, visitando, entrevistando as pessoas, ouvindo, para fazer um diagnóstico e uma proposição do que poderia ser feito em termos do desenvolvimento material da comunidade. Só que coincidiu com um período de conflito entre os indígenas e os poceiros, né? E a nossa presença lá, um grupo grande, todos de fora, todos, né, dá para ver que é de fora, que não é de lá, causava estranheza, né? Causava estranheza. Enfim, tanto havia alguns indígenas temerosos, né, de que a gente pudesse estar passando informações para os poceiros, quanto os poceiros também estavam desconfiados que a gente estivesse indo lá para ajudar os índios em alguma coisa, enfim, esse conflito que existia. Nós estávamos hospedados na sede Bahá'í, em Mirandela, muito uma casa bem simples, enfim, mas estávamos todos lá. Uma noite, a gente viu que alguém tinha colocado um papel por debaixo da porta, e quando abrimos o papel, era um recado anônimo dizendo: vão embora, se vocês não forem embora, a vida de vocês corre risco. Então, enfim, o grupo todo sentou para consultar. Meu pai estava também no grupo, né? E fomos consultando e cada um foi opinando o que nós deveríamos fazer. Se deveríamos ir embora ou deveríamos permanecer. E foi unânime a decisão de continuar, de permanecer, né? Por entendermos que se a gente fosse embora, é como se estivesse, né, confirmando de que tínhamos lado na disputa e que, né, estávamos com medo, né? Não queríamos que alguém pensasse que a gente tinha medo. A única coisa, a única decisão que o grupo tomou foi assim: ninguém sair sozinho, andar sempre em dupla ou trio, e paramos as atividades. A gente fazia toda noite atividade com as crianças, na rua, na praça,
Então, paramos com essas atividades para não fazer tanto estardalhaço, mas o trabalho de visitar, né, as aldeias, entrevistar as pessoas, avaliar as condições de saúde, as condições da agricultura, porque tinha gente também dessa área de agricultura, a gente continuou. Então, para mim, foi uma experiência muito bonita de a gente, né, tem a nossa vida, tem um instinto de proteção que é inerente ao ser humano, mas tinha esse sentimento mais forte que nós estamos aqui com um propósito, e esse propósito não tem nada a ver com questões políticas, com, enfim, interesses de grupos, né? A fé já está aqui há muitos anos, então se a gente sair, pode passar essa ideia de que temos lado aqui nessa questão, e permanecemos, graças a Deus não aconteceu nada. Quer dizer, acho que o que aconteceu foi justamente deixar claro que ali era uma missão e não havia medo, né, dessas ameaças, né? Eu acho que situações assim, a gente tem muitas experiências semelhantes de ameaça e tudo mais, porque cada vez que a gente tem sempre que pensar qual é o propósito, né? Nosso propósito, o propósito seus, era tão puro, tão verdadeiro, que se vocês realmente recuassem, não era só mostrar que tem medo nem nada, mas ia confirmar a desconfiança daqueles que estavam Isso, ameaçando, né? E se perfeito. a gente tem que usar de sabedoria, claro, mas sabedoria à parte, a gente tem que avançar, porque em cada uma desses, eu digo sempre o seguinte: onde nas bem-aventuranças de Abdu'l-Bahá, ele não fala que aqueles sem rastro e sem nome são os que herdarão a terra. Aí eu lembro eu Uhum. com o Carlos Alberto aí no interior da Bahia, a gente ensinando a fé. Aí a senhora lá se tornou, estou lembrando de um episódio, uma senhora se tornou Bahá'í, aí Carlos perguntou como é que é o nome da senhora? Ah, Maria, não sei, não lembro o nome dela, era Maria de alguma coisa. Maria não sei o quê, por exemplo, Maria das Dores. E o sobrenome? Ah, não sei não. Só não sabe seu sobrenome? Não, não sei não. Aí eu olhava para a cara do Carlos, Carlos olhava para mim. Ai, que satisfação, porque nós encontramos uma que não tem rastro, não tem nome, essa vai herdar a terra. Então, o que, que eu quero dizer? Quando a gente ensina a fé, por exemplo, a minha vizinhança, que é classe média, essa gente não quer mudar nada. Eles estão satisfeitos com a vida. Tem muro alto, tem cerca elétrica, tem câmera. O que, que eles querem mudar? Eles têm comida todo dia, eles têm carro na garagem, têm dinheiro para colocar gasolina. Sem chance. Agora, se eu Mas for. tem Não, outros não. desafios, né? Vou chegar lá. Para a gente não generalizar. Não, sim, claro, mas essa gente não quer mudar. Agora, tem aqueles dentro dessa situação social que também quer mudar, porque Isso. acha que está sendo muito injusto ele ter comida todo dia e o outro irmão não ter comida. Mas quem quer Sim, de fato mudar, que é a maioria, é quem não tem nada disso. E essa verdade. gente que não tem nada disso, geralmente são pessoas humildes, economicamente, financeiramente pobre. Então, essa gente quer mudar. E essa gente que quer mudar são as pessoas que querem estar mais próximas de Deus, porque sabe que é através de Deus que a mudança ocorre. Aconteceu um fato muito interessante. Aqui, uns 10 anos atrás, ou 15, as duas casas do meu lado direito, daqui de casa, e as duas da frente foram assaltadas. Não no Uau. mesmo dia, nem na mesma, mas no mesmo período, dentro de 1 ano e meio, 2 anos, assaltaram uma casa aqui, só roubaram mixaria de coisa, quebrou o vidro da porta da cozinha de outra, tentou roubar lá um micro-ondas, o cara não conseguiu levar, enfim. E aqui em casa nunca roubaram. Aí, no último assalto, eu falo último porque depois desse não teve outros. A vizinha, muito amiga nossa, marido de advogado, falou: Padre, eu estou desconfiado que por que não assalta a sua casa, rapaz? Só assalta todo mundo. Eu falei: deixa eu te contar o segredo. Na sua casa tem muro alto e tem cerca elétrica. Aqui em casa tem muro baixo e não tem cerca elétrica porque não pode nem colocar.
Aí comecei a falar que a vizinhança que foi assaltada tem muro alto, cerca elétrica e câmera. A minha não tem nenhuma das três categorias, nem câmera, nem muro alto, nem cerca elétrica. Você acha que o ladrão vai roubar sua casa de cá? Não, ele dá uma pesquisada. Ele passa aqui alguns dias, olha a hora que vocês vêm, a hora que vocês saem. Aqui em casa, ele olha para minha casa e fala, esse aí não deve ter nada. E se descobrir que eu sou professor e Verônica também, aí que ele não vai querer roubar nada. Só que hoje eu já tenho o muro alto, mas, enfim. Então, eu acho que a gente vai enveredar por uma população que realmente é muito carente, mas não é carente no espiritual. Essa gente é aberta a Deus, é aberta à palavra sagrada. Então, é essa gente que realmente vai conduzir a mudança no mundo. Agora, é claro, Sim, isso que você falou é uma grande verdade. De todas as classes sociais, tem sempre aquelas pessoas que realmente querem mudança porque quer justiça. E Bahá'u'lláh fala que a mais amada de todas as coisas é a justiça. Então, tem muita perfeito. gente assim, né? Mas Isso mesmo. fez. Nesse Uma Graça de Podcast, a gente pode ficar aqui, eu sempre falo isso porque é verdade. A gente pode ficar aqui uma semana, tem muito tempo que eu não conversava com você, tanto tempo assim, que realmente é uma delícia, eu te amo demais da conta. Obrigado, querido. Desde que quando você era pequenininho. Então, no final, no começo desse nosso Uma Graça de Podcast, nós não apresentamos, por mais ilustre que seja o convidado, a gente não apresenta. Nós também não despedimos dele. Ele que Hum, dedica, ele que dirige as palavras finais a esse nosso. Porque muita gente não é nosso espectador, é nosso ouvinte. Tem gente que bota hum. no carro e fica ouvindo enquanto. Aí vai perder a oportunidade de ver a minha beleza. Exatamente, isso é sua simpatia, mas uma hora ele vai ter que se render a isso e falar: não, eu quero ver quem é esse Face Milani, com essa voz Ok. melodiosa. Então, as palavras É, finais são suas, Face. Fica à vontade. bom, eu agradeço imensamente essa oportunidade de relembrar, né, momentos muito especiais da vida. É bem mesmo aquilo que a Escritura Sagrada fala que fora desses momentos, né, de conexão com Deus, de serviço a Deus, de devoção à causa, o resto tudo enfim, é escuridão, é tristeza, né? Então, é muito bom poder relembrar, né, se reconectar com essas emoções, né, com os nomes de vários amigos que a gente foi citando aqui, com quem a gente teve, né, o privilégio de caminhar em vários desses momentos. Enfim, isso me traz, né, a consciência de que, independente da idade, independente da época, das circunstâncias, a gente precisa, eu preciso, né, estar sempre me rededicando, reconectando, porque a vida espiritual é semelhante a subir uma montanha bem íngreme mesmo, toda coberta de pedregulhos. Isso significa que a cada 3 passos que a gente dá, a gente escorrega, volta um para baixo, mas continua. E significa também que quando a gente para de tentar subir, vai começar a descer, porque os pedregulhos, né, vão puxando a gente para baixo. Isso, para mim, é uma boa analogia da vida espiritual. Significa que a gente não pode parar nunca, né? Não pode parar de continuar tentando subir, de tentar se aproximar de Deus, que quando a gente para, então a força da gravidade, né, da matéria, puxa a gente para baixo. Então, nenhum de nós pode jamais pensar que eu já fiz muito, né? Já passou minha época, já passou, enfim, a minha oportunidade, né? As oportunidades podem ser diferentes, os momentos podem ser diferentes, a forma de servir, mas todos nós temos
essa oportunidade, essa capacidade. Essa é uma bênção que Deus nos concedeu. Então, eu termino dizendo que sejamos todos capacitados, né, pelo Espírito Santo a aproveitarmos cada vez mais essas oportunidades e deixarmos a nossa contribuição para a melhora do mundo. Muito obrigado, Pádua. Nós que agradecemos, meu querido Fez, e realmente essa oportunidade que você nos deu de compartilhar essas vivências suas, que com certeza vai servir de exemplo para outras pessoas, porque a gente recebe também depoimentos de pessoas dizendo que, puxa vida, eu queria passar por experiências como essa. É só levantar da cadeira e partir para a ação, né? Se colocar em movimento. Exatamente. E lembrar os amigos de compartilhar o vídeo, convidar outras pessoas a se inscreverem no canal para que divulguem essas histórias tão maravilhosas, realmente espetaculares, que Bahá'u'lláh está nos dando de poder contar enquanto a gente está vivo. Sim. Eu já falei com alguns amigos, olha, nunca ninguém ia escrever nada a seu respeito, você pode ter certeza. Mas agora nós registramos a sua vida em vídeo, em áudio e vídeo, né? Então está registrado a sua passagem por esse mundo. E se Deus quiser, a Amém. gente ainda tem a oportunidade de fazer muito mais. Fez, meu querido, como dizia seu pai, meu querido, um beijo bem grande para você, muito obrigado mesmo. Um beijo na Obrigado, sua muito bom para esposa, na você sua também. filha. Obrigado. Fica com Deus. Fica com Deus também. Tchau, Fez. Tchau, tchau.